texto bíblico. Vamos começar com o texto bíblico. Coloca aí na tela só a introdução. Eu vou falar um pouco do texto bíblico e depois vou falar um pouco da mente. Só a introdução que nós colocamos aí. Observe bem que a neurocientista cognitiva Tali Charot é um nome hebraico, não é isso? Ela atua no laboratório de cérebro afetivo do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de London, né? University College London, no Reino Unido. E ela afirma o seguinte: que se alguém deseja influenciar crenças, comportamento de quem está diante de nós, é preciso saber o que se passa dentro da cabeça de uma pessoa e acompanhar como funciona o seu cérebro. Pois se assim for, poderá fazer uso desse conhecimento para influenciar. Ouçam bem isso. Há muito tempo eu li um livro de um senhor chamado Lauro Trevisan. Ele escreveu sobre o poder da mente. Hoje se fala em mente cósmica, mente magnética, mente influente, mente capaz, mente dominadora e assim vai. Seguindo aqui a linha de pensamento de Charot, essa israelense, ela mostra que se alguém consegue penetrar nesse particular de conhecer aquilo que uma pessoa tende a pensar, você pode dominar essa pessoa. E o interessante é que talvez você diga assim: pastor, mas como é capaz alguém dominar a minha mente? É simples. É simples. Tanto psicólogo como psicanalista, eles trabalham com aquilo que é chamado de análise pela pesquisa, pelo diálogo. Isso era feito em divã nos consultórios e ainda é feito, como também pelas experiências. Ou seja, os grandes psicólogos, os grandes psicanalistas, em especial Freud, eles acompanhavam os seus pacientes. Como o homem não é onisciente, o homem não é onipotente, ele faz esse trabalho através da análise de dados, diálogos, origem familiar, conhecimentos particulares. Então ele toma um somatório para conhecer o universo de cada pessoa. Piaget dizia: se você conhecer o universo de uma criança ou de um ser humano, você terá a capacidade de dominá-la. E é isso que as pessoas fazem. Aqueles que são inteligentes, aqueles que são experts, eles vão saber mais ou menos o que a pessoa pende, o que a pessoa gosta, o que a pessoa é tendente. E quando eles fazem essa análise de comportamento, aí eles têm a capacidade de influenciar pelo diálogo, pela fala, pelo que escreve. E é isso que lá fora eles estão fazendo. Então é muito fácil alguém trabalhar essa questão. A mente, ela é um labirinto desconhecido. É muito importante isso. O Freud tentou penetrar tanto na mente como no subconsciente. Ninguém fez isso melhor do que Freud. É ele que faz a divisão da mente do id, ego, superego. Ele faz essa divisão tentando compreender esse universo tanto da mente como do subconsciente. Mas é algo muito pesado. Vocês observaram que o texto diz assim, olha o que o texto diz: quem conheceu a mente do Senhor? O texto também diz que só quem conhece aquilo que está na mente é você mesmo. Há um autor que ele escreveu sobre as piores mentes diabólicas e maquiavélicas do mundo. Você não sabe o que se passa na mente de um psicopata, você não sabe o que se passa na mente de um homicida, de um homem-bomba. Você não sabe. E é muito importante que as irmãs hoje escutem bem e aproveitem bem esses dias que vocês vão passar aqui. Porque nós temos irmãs do círculo de oração que as mentes são descontroladas. Nós temos mulheres de pastores que a mente são descontroladas. Nós temos pastores que as mentes são desequilibradas. Pastor Aziel, o que é isso? Sim. Sim ou não, irmã? Olha, e eu vou explicar
A missionária Kézia vai falar com muita propriedade para vocês, mas eu estou só dando aqui um exemplo para vocês. O que nós podemos analisar de irmãs que choram demais, irmãs que não têm equilíbrio, irmãs que têm determinados comportamentos, delas que são mal resolvidas, delas que na verdade são cheias de qualquer coisinha, essas pessoas são doentes. E aí eu me pergunto às vezes lá em casa, por que nós falamos que temos o Espírito Santo, que temos a palavra e tem tantas mentes desequilibradas no nosso meio? Às vezes vocês chegam nesse evento, é muito bom. Queridas, quando a minha esposa me passou esse tema, eu fiquei me perguntando. Um dia desse eu cheguei aqui em São Luís para fazer uma endoscopia, e quando eu fui entrando ali no São Domingos, eu sentado, uma senhora tranquila, eu estava assim um pouco nervoso, eu já tinha feito endoscopia, mas eu não gosto. Ela disse, não, mas tem anestesia e tal. E quando eu sentei assim perto de uma senhora, ela tranquila, muito tranquila, muito tranquila, muito tranquila, e eu disse assim para ela, senhora, aí a mulher veio com um caderninho, com uma pranchetazinha, e disse assim, leiam aí para a gente ler, aí, tal, anestesia. Aí ela disse assim, eu não quero com anestesia. Eu disse, essa mulher é louca, porque eu estou aqui, eu quero é com anestesia. Eu disse, não, ela... Aí eu fiquei, que eu sou assim, eu fico logo curioso. Eu fui até onde ela, eu disse, minha senhora, eu estou aqui querendo anestesia, e por que você não quer anestesia? Ela olhou para mim e disse assim, eu sou estoicista. Aí eu disse, entendi. O estoicismo, irmãos, era uma doutrina filosófica, ouçam bem isso aqui, que eles dizem o seguinte, controle a sua mente e você controla tudo. Não é isso? Ouçam bem, olhe para cá. Controle a sua mente e você controla tudo. Havia um estoico que ele estava numa guerra e ele caiu de um avião de guerra. Enquanto ele caía do avião de guerra, ele contava uma história enquanto estava caindo. Ele no paraquedas, e o paraquedas não abriu, o companheiro dele disse que ele contava uma história desse general. Aí disseram que ele tinha uma tranquilidade, paz de espírito, de mente, porque a mente dele estava controlada acima da situação. E quando eu fiz filosofia, eu estudei muito Zenão, eu estudei muito essa questão do estoicismo, mas só que eu me perguntei depois dessa história dessa moça, que eu vi a tranquilidade dela em pedir que não colocasse anestesia para ela fazer. E eu disse assim, você não vai engoiar? Você não vai? Ela disse, não, eu já preparei o meu espírito. Eu vim do Hospital São Domingos com vergonha de mim. Vocês entenderam agora? Porque tem muitas irmãs aqui, irmãos, que não sabem controlar um minuto, ou um segundo, ou um momento da sua mente. E eu estava observando, a uma autora que eu li falando do estoicismo, ela diz assim, pessoas que controlam seu espírito e têm paz e felicidade em si, dificilmente adoecem. Mas eu fui pelo lado negativo também. Eu me perguntei, e a pessoa que está em depressão, que perde o poder do controle da mente, como é que o estoicismo vai vencer ela? Como é que essa doutrina vai conseguir? Eu procurei e não obtive resposta. Só que a doutrina estoica, o que ela faz? Ela promove dentro de você, não é força em Deus, não é confiança em Deus, é a confiança no poder da mente. Só que também, irmã Kézia, eu fui por outro lado. Que eles, sem saber, eles querem fazer o que a Bíblia diz sobre isso. Entenderam agora? Que é o que a Silvia acabou de ler aqui.
tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa, nisto, o problema nosso é que a gente só enche a nossa mente de coisa que não presta. E aí, quando vem crise, quando vem problema, a minha mente ela é vulnerável a qualquer circunstância e eu não tenho controle de nada, porque a minha mente não é bem definida. E aí você diz assim, mas o crente não passa por luta, por prova, passa. Mas se você pegar Efésios 6, Paulo diz, coloquem o capacete da salvação. O capacete blinda a mente de Cristo que há em nós. Vocês entenderam agora? Então, se há essa divisão, nós vamos analisar isso. E aí, quando você vai para Romanos 12, verso 2, Paulo diz assim, e não vos conformeis com este, mas transformai-vos o quê? Pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis o quê? A boa, a agradável e a perfeita. E por que se eu sou espiritual, eu estou descontrolado? E por que a irmã é espiritual e ela está descontrolada? É isso que eu quero falar com vocês. Só que Paulo, ele está dizendo aí, que quem tem a mente de Cristo, sabe provar a perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus. Quando você vai para Romanos 8,15, está lá na tela, Paulo diz, não recebeste o espírito de escravidão, para estardes outra vez em temor. Por que tu estás em temor, se tu estás bem definido em Cristo? Eu posso ter desespero? Posso. Paulo lá em 2 Coríntios 1, ele diz, da vida nós perdemos até a mas não descontrole. Entenderam como é as coisas? Tem crente que ele perde o equilíbrio e o descontrole. Que diz que tem o dom do Espírito, que diz que tem o fruto do Espírito, mas que na hora da prova, da luta, você vê o desespero, irmã que grita feita louca, e é desespero, e eu quero a morte, eu quero me matar, me tira logo, Deus. Minha irmã, não fala comigo agora que eu não sei onde é que a minha mente está, eu tô doido aqui hoje. E eu estive pensando, quando eu estava lendo essa temática, eu disse para Deus assim, Senhor, me faça entender por quê. Se a igreja está cheia de mulheres que têm o Espírito Santo, que têm os dons e que têm os frutos, e por que tem tanto desequilíbrio e perturbação mental no nosso meio? Olha, irmãos, eu li um livro de um pastor batista, Charlatões da Fé, me parece que tem uns 20 anos que eu li esse livro. E esse autor dizia o seguinte, ouçam bem o que ele diz, olhem para cá. Ele dizia que tem mentes perturbadas e tem espírito de loucura. Que a medicina lá fora não sabe explicar o que é o espírito de loucura. Se você for agora lá no Nina Rodrigues, que eu já fui lá, eu já entrei, lá tem advogado, lá tem médico, pessoas que eram boas, que da noite para o dia se tornaram o quê? Loucas. Tem o espírito de loucura, que esse espírito de loucura é satânico, e tem também a perturbação mental e o descontrole da mente. Então, se a Bíblia diz assim, vocês não receberam o espírito, vocês não receberam o espírito de escravidão para estardes outra vez escravizados.
Está aí, ou para vocês estarem em temor. Mas vocês receberam o espírito de adoção de filhos de Deus, pelo qual nós clamamos, Abba Pai. Aleluia. Oh, glória. O cristão, ele pode entrar em aperto, ele pode ver o desespero lá fora. Mas o teu Deus que está contigo, no Salmo 46:10, ele diz: aquietai-vos. Além de dizer aquietai-vos, ouçam bem, se um estoico é capaz de ter uma mente que controle uma situação difícil, imagine quem tem a mente de Cristo. Agora olhem para mim aqui, minhas irmãs. Você sabe qual é o maior problema? E eu fui descobrir por que nós vivemos descontrolados. Porque apenas eu ouço falar, mas eu não quero aprender sobre o que é o poder da mente de Cristo. Vocês sabiam que uma pessoa que tem um poder mental em ação, ele consegue entortar uma colher à distância? A mente, ela tem um poder extraordinário. Você sabia que uma pessoa que tem a capacidade de um raciocínio, que ele conhece a tua fragilidade, ele te domina só com a fala, com o poder que ele tem? Então vem o mais sério. Vamos lá, pastor Aziel, e o que é que está faltando? Agora vamos lá para o texto, Jorge. Vamos lá para o texto. Vamos lá para o texto, só para os irmãos terem uma ideia. No 9, começa pelo 9, rapidinho, eu vou só colocando aqui, vamos lá. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que Isso aí está falando de quem? De Jesus, preste bem atenção. Está falando de Jesus. O que eu não pensava, pode passar, vamos lá. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Igreja, olhem para cá agora. Se vocês pudessem ver, eu não vou colocar aqui, eu tenho a tela no meu. As cenas que quando Freud entrava para os seus pacientes, eles tinham tantos gritos, tanta histeria, tanta loucura, que a pessoa já olhava e dizia assim, um demônio puro. Eu já coloquei aqui uma vez na área 1 isso aqui. Teve uma moça que ela se cortava, ela gritava, ela fazia tanta coisa, e ele começou a estudar o comportamento dela, e ele descobriu que era uma forma que ela usava para chamar a atenção do marido da irmã dela, porque ela era louca pelo marido da irmã. Veja, é por isso que o Freud, ele se tornou nessa colocação, mulheres que se cortavam, delas que queriam cortar os pulsos, delas que saíam nuas pelas ruas, todas ele descobriu que era a fraqueza da mente que se deixava levar por alguma coisa. Se a sua mente é fraca, tem irmão que diz assim, pastor, é porque a minha mente é muito fraca. Não, Deus ele deu a mente, que é uma capacidade, a palavra naus, mente no grego, quer dizer capacidade, quer dizer razão, quer dizer inteligência. Mas quando se fala no lado espiritual, naus quer dizer o poder de uma mente em Cristo. Imagine você ter o poder da mente de Cristo dentro de você. Agora, a questão é, como eu estou construindo essa mente? Vocês entenderam agora? A questão é essa. Se vocês analisarem, qual é o problema? A mente, ela também é vista como intelecto. Mas pouca gente vem para a igreja, em especial também muitas irmãs, que não gostam da Bíblia. Eu vou ser sincera com vocês, minhas irmãs. Pastor Aziel, como é isso? É verdade. E a Bíblia, você primeiro tem que aprender dela. Jesus disse assim, ide portanto fazeis discípulos de todas as... Como é que diz? Ensinando
ensinar envolve intelecto. Quando eu sou bem ensinado, e essa Charote, ela diz aqui, que o homem pode usar o argumento que quiser, mas quem é bem ensinado na doutrina, essa israelense diz que dificilmente o poder de uma mente conseguirá destruir ela. É por isso que Paulo diz, me parece, Jorge, vê se é Romanos 14, 2 ou 3. Coloca aí rapidinho, deixa eu ver se é Romanos 3, coloca 3, deixa eu ver aqui. Pode passar, deixa eu ver, 4. Vai, deixa eu ver. Colocou o 2 já, né? Vai, deixa eu ver se é o 6 aí. Verso 2, deixa eu ver o 2 lá. É mais ou menos por aí assim. O apóstolo São Paulo, ele diz, vê o 3. Ele diz que tudo, você pode entender que o homem recebe tudo. Deixa eu ver o 15. Mas ele diz que você precisa ter tudo. Não, é o 14, é o 15, verso 2 ou 3. Coloca lá. Ele diz que você precisa ter tudo bem definido. Está aí. Tudo bem definido na vossa mente. Se eu não tiver tudo bem definido, vai ser ruim para mim. Deixa eu colocar só para me ver aqui. Olha o que ele diz aí. Não, é aí mesmo, é porque é no capítulo 14 mesmo. É só para vocês terem uma ideia, que Paulo diz assim, cada um tenha tudo bem definido em sua mente. Mas é nesse capítulo aí, é no 14 mesmo. Então Paulo, ouçam bem, é no 4? É no 5? É no 5, vai lá, o 5. Isso, um faz diferença entre dia e dia, mas outros julgam iguais todos os. Cada um esteja o quê? Na sua. Olhe para cá, irmão, diga assim, na mente. Na mente. Por exemplo, se um cigano, eu ir passando, ele pedir para ler minha mão, ele pode ler o tanto que ele quiser. Eu estou seguro no que eu creio. Vocês entenderam? Se um macumbeiro diz, olha, eu quero te dizer que eu vou botar teu nome, ele por mim, ele pode botar meu nome onde ele quiser. No inferno, ele pode botar na boca de um sapo, do grilo, ele pode botar na boca da cobra. Mas quem tem mente em Cristo não vive com medo de nada. Diga assim bem forte, eu tenho a mente de Cristo. Mais uma vez, eu tenho a mente de Cristo. 14, 19 de 1 Coríntios, vamos lá. Mas, o que é uma mente bem definida? Todavia, eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria, para que eu possa instruir os outros, o que? 10.000 palavras? Ou seja, quando a irmã vier para a igreja, venha para ouvir o pastor ou palestrante pregar a Bíblia, para você ser fortalecida. Porque se você não for fortalecida na palavra, o que vai te fortalecer? Se for só os vídeos da internet, olhem para cá, o que eu estou querendo dizer, ouçam bem. Você pode ter uma mente forte. E aí vem, pastor Zéu, e como é que se constrói uma mente forte? Volta lá, Jorge, para o texto. Como é que eu vou construir uma mente forte? Paulo começa dizendo, aquilo que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao Corá, foi o que Deus preparou para os quê? Ou seja, o Senhor Deus traz Jesus para nós. Vai, pode prosseguir. Aí entra o mais importante. Aqui, Paulo está mostrando, porque essa igreja aí, meus irmãos, deixa eu só fazer um adendozinho. Essa igreja, ela gostava de duas coisas. Ela gostava de filosofia, de sabedoria, e ela gostava de coisas humanas.
E eles começaram a dizer para Paulo que aquele negócio de uma historinha de Jesus ressuscitado era coisa ultrapassada. Tinha que ter uma mensagem mais elevada, uma mensagem que elevasse o espírito, elevasse a alma. É por isso que vocês podem observar que a maioria dos pregadores hoje, pregadoras, não pregam Bíblia. Prega a força do leão, a força do jacaré. Tem delas que gastam 3 horas só nisso. E a igreja de Corinto chegou para Paulo e disse assim: Paulo, nós estamos cansados desse negocinho de tu pregares aqui que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Que história é essa? Isso é conversa antiga. Vamos misturar. É por isso que quando você vai para o capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: os judeus pedem sinais. Olha para cá. Tem crente que ele só viu assim: Deus, eu vou para o culto hoje, mas eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu poder, manifesta. Não. É por isso que tu é doente. É por isso que tu é doente. Eu vou para a tua casa hoje, mas eu quero ver. Olhem para cá. É por isso que tu és doente. Porque mente espiritual não se constrói com isso. Mente de mulher de Deus não se constrói assim. Se vocês, olhem para mim e escutem o que eu vou dizer. Se vocês orassem 24 horas sem parar, sem isso aqui, essa oração de vocês não vale nada. Porque os discípulos chegaram para Jesus e disseram: ensina-nos a orar. E orar tem que ser conforme a Bíblia. Se eu orar da minha mente, eu vou ser um estoicista. O indiano ora, o budista ora, o macumbeiro ora, o feiticeiro ora até mais do que nós. Só que o crente, ele não ora louco. Olha o que ele diz, Jesus ensinando: diga assim: Pai nosso que está nos... É lá que começa. Mas para você dizer Pai nosso que está no céu, você tem que saber quem é Ele. É aí que está a importância do fortalecimento da mente. E aí Paulo, ele diz assim: Deus vai revelar o plano dele em Cristo. Mas essa vida de mistérios, quem é que entende? Por isso que eu comecei falando de Freud. Freud terminou as obras, os escritos dele, e ele nunca conseguiu decifrar esse labirinto do subconsciente da mente. Um dia ele estava no consultório, ele tinha um câncer muito pesado, ele estava no consultório, de repente ele deu um ataque, caiu, e aí quando voltou, a filha perguntou: papai, ele disse assim: deu um passamento aqui, o que aconteceu comigo? O que foi que aconteceu? Ou seja, ele não tinha o controle da mente. Porque ninguém tem. Agora olhem para cá. Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz: aquilo que vocês nem imaginavam, o Pai trouxe para vocês. E todo mistério divino, o Espírito entregou para vocês. Vocês já pensaram isso, irmão? Tem irmão que entra aqui na igreja e diz: Senhor, revela-me os teus mistérios. Não precisa mais. Olha aí, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Agora, imagine uma irmã que a mente dela é cheia da instrução da palavra e que ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Imagine uma irmã que tem essa mente dessa forma. Porque prestem bem atenção, quem é que revela? É o Espírito Santo. E ele penetra até as profundezas. Se você ler Romanos 11:33, aí ó o exclamativo: ó profundidade de riqueza. Deus tem coisas, e a Derlê, que nenhum teólogo no mundo decifra. Mas tem uma coisa: o Espírito Santo entra dentro de você e aplica tudo o que Jesus ensinou. Porque se você ler João 14:26, Jesus deixou claro, e João 16:13, e João 15:26,
ele deixou bem claro: o Espírito Santo vos guiará em toda verdade, e ele vos ensinará, ou ele vos lembrará tudo o que eu tenho ensinado. Então, observem bem, está aí na tela. Se você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, aquilo que não poderia ser conhecido, o Espírito revela para nós. E quando o Espírito revela para nós, ouçam bem, que vai surgir dois tipos de pessoas no texto. E vocês estão aí com o texto. Quais são os dois tipos de pessoas que surgem aí no texto? Vamos lá. Me ajude aí a pregar. Quais são os dois tipos de pessoas? Vamos, vocês acabaram de ler. Está bem facilzinho. Quais são os dois tipos de pessoas que tem no mundo? Vamos. Um é o digam comigo, natural. Não, mas só quem está no estudo, natural. Bem forte, natural. E o outro? Então observem bem. Primeiramente, Paulo está dizendo que o homem natural, ele tem uma construção. Qual é a construção dele? A mente. Qual é a construção dele? A filosofia. Qual é a construção dele? A ciência. No primeiro campo, John Locke, ele vai dizer: o homem é uma tábula rasa, que ele vai aprendendo com o passar do tempo. O empirismo estava em evidência. O homem natural, ele vive no campo daquilo que está apenas diante dos seus olhos. A mente dele é construída só com o que é natural. É por isso que quando o médico, ele vai no consultório médico, que ele diz assim, o médico diz: você está com essa doença. E aí, não tem muita chance. O desespero logo dele é se colocar na mão da melhor medicina e do melhor hospital. Ele é um homem natural. Esse homem natural, se vocês analisarem ele, coloca aí Judas 19, rapidinho, na tela, depois Romanos 8, 9. Olha aí Judas. Estes são os que a si mesmo se separam, sensuais, que não tem o quê? O Espírito. Esse aí é o natural. Romanos 8, 9. Olha o natural. Vós, porém, não estáis mas se é que o Espírito de Deus habita. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Eu vou mostrar para vocês, e aí vocês vão saber a diferença em quem tem mente espiritual e mente humana. Lá vai. Jesus disse a Nicodemos, João 3:3, quem não nascer, vamos lá bem forte, quem não nascer, não pode ver o quê? O reino de Deus. Aí o Nicodemos responde: Senhor, como é isso? Vou ter que voltar por ventre da minha mãe? Porque ele estava no campo Olha para mim aqui, irmão, isso aqui é muito sério que eu estou falando para vocês. Uma mulher natural, um homem natural, ele vai olhar e vai entender que esse é o seu mundo, é o seu universo, é a sua construção. Ele é carne. Agora, esse homem natural, ele não quer evangelho. O que ele falou aqui, quando Jesus disse para Nicodemos, se não nascer de novo, Nicodemos disse: não, esse homem é louco. Eu já estou de idade, nascer de novo é ir Jesus vai piorar a situação. Coloca o 3:12. Olha aqui, é aqui que eu quero falar com vocês. Olha aí. Se eu estou falando só das coisas terrestres e você não crê, quanto mais se eu falar de lá. O homem natural, ele não passa disso aqui. Se ele está doente, ele vai buscar no yoga, ele vai buscar na medicina, ele vai buscar nele mesmo a saída. Agora, o homem espiritual, como é que se constrói, pastor Ziel, um homem espiritual? Viu, irmãs? Como é que se constrói uma mulher espiritual? Porque Paulo está falando aqui. Volta lá, Jorge. Agora coloca lá, no homem espiritual. Como é que se constrói um homem espiritual? Como é que se faz? O natural,
ele vem, ele tem a alma, ele tem a psique, mas ele não tem mais nada do que isso. Mas o que é espiritual. Só que aí, Paulo não explica como é que se faz, mas no mesmo capítulo 2:2, ele vai explicar como é que se constrói o homem espiritual. Vai lá, 2:2, coloca lá. Porque nada me propus saber entre vós, senão a quê? A Jesus Cristo, e este o quê? Agora passa, Jorge, pode ir passando, olha o que ele diz. Pode passar, eu quero o 4, olha o que ele diz aí. E a minha palavra, e a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Diga comigo bem forte, poder. Mais forte, poder. Só que esse poder aí, sabe o que é esse poder aí? É isso aqui. É o Romanos 1,16. Eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o quê? É o angelion, é a palavra que quer dizer Jesus Cristo, é a boa nova de salvação. O homem espiritual, coloca lá, volta lá, Jorge, agora. O homem espiritual que Paulo está falando aí, ele tem mistérios. É por isso que o mundo não entende. Um médico olha para ele no gabinete e diz assim: tu está morto já. Ele disse: é a sua palavra, doutor, mas eu tenho o meu Deus, que é Deus de mistérios. Ele está acima da ciência. João 3,8, ele diz: o vento sopra onde? Não sabe de onde vem a sua voz, e nem para onde? Assim é aquele que é o quê? Nascido do Espírito. Então o homem espiritual, ele é construído, a mulher espiritual, ela é construída pelo e evangelho é o próprio Cristo. Quando você atenta para isso aqui, observem bem que Paulo diz: e quem é espiritual, agora vem aqui o caso, irmãs, é aqui que eu quero falar com vocês. E quem é espiritual, coloca lá, Jorge, o 15, olha o que ele diz aí. Quem é espiritual discerne bem o quê? Vamos lá, discerne bem o quê? Tudo. Discerne bem tudo. Mas pastor Aziel, coloca aí, só para os irmãos analisarem, 2 Reis 6:12. Eu estou falando claro para que vocês entendam. Esse homem espiritual, ele é construído pela palavra. Vamos lá. Pela palavra. Como é que diz aí? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta que está ele faz saber ao rei de Israel as palavras que fala no teu quarto. O que o rei pensava na sua cama, no quarto de dormir, Deus falava com Eliseu, porque ele era espiritual. Agora, pastor, observem que o versículo 14, coloca lá, Jorge, o 14, só para vocês terem uma ideia. Paulo diz assim, 2,14, do texto lá que nós estamos lendo. Vamos lá. Olha o que ele coloca aí, vamos lá. Ora, o homem natural, já expliquei o que é, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucuras, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vai. Mas quem é espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido. 16, para finalizar. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? Nós podemos pensar como Jesus, andar como Jesus, ser evoluído como Jesus. Agora imagine você que é um crente cheio do Espírito Santo. Coloca lá na tela só isso aqui que eu quero mostrar para as irmãs nessa oportunidade. Vamos lá, o primeiro. Muito bem, eu coloquei aqui, irmãos e irmãs. Pronto? Já está no ponto, é só aquela... Não, o slidezinho. Depois eu leio aí, só para fechar. Não, o slidezinho. É isso aí? Não, o slide que eu mandei aí.
Está aí? Pois coloca, meu filho. Tá. Muito bem. Pode passar. Só rapidinho aqui para as irmãs. Queridos, o que eu coloquei aqui seguindo esse texto bíblico? A mente é um conjunto das faculdades responsáveis pelos fenômenos mentais. Essas faculdades, pode deixar lá, essas faculdades, elas incluem sensação, pensamento, imaginação, memória e vontade. Elas são responsáveis por vários fenômenos mentais, percepção, experiência de dor, crença, desejos, intenções e emoções. Se a sua mente ela é construída somente com um viés humano, ela tem isso aqui. Se a sua mente ela é construída pelo poder do evangelho, ela supera além disso aqui. Ela supera além disso aqui. Pode passar. Aí o que nós temos? Nós temos o monismo materialista. O monismo, na verdade, ele acreditava, se vocês atentarem, eles falavam sobre a única questão que não há essa divisão, eles acreditavam em uma coisa só. E nós colocamos, não existe uma mente distinta, como essência ou realidade separada do cérebro e suas funções. Os acontecimentos mentais, eles são apenas epifenômenos. Ou seja, eles diziam que o que tem é o corpo e que a mente ela vem apenas como um somatório para isso, que não tem nada a ver. Vamos lá, pode passar aqui. Eu coloquei aqui o seguinte, aperta aí. Monismo espiritual, há apenas uma realidade que é a mente. Os objetos, entidades físicas são epifonemas da mente. A verdadeira realidade é não material. Se vocês analisarem, a nossa mente ela tem um poder grandioso. E se a sua mente for desequilibrada, você vai criar coisa demais. Por exemplo, as ilusões. Porque essa mente ela é marcada também de vontade, ela tem emoções, porque ela está ligada ao que nós chamaríamos da alma. E quando você não tem uma mente bem determinada, você vai ver coisas, você vai ver lobisomem, você vai ver um fantasma correndo atrás de você, você vai ver alguém mexendo no punho da sua rede direto. Aí, não é assim? E isso aqui é muito importante, irmão. O que tem de irmã que diz que está orando, está de oração, mas ele diz, irmão, eu saí lá do quarto que de repente eu vi um negócio preto chegar lá, e aí eu fiquei, e que crença é essa sua? Que medo é esse seu? Olha, irmãos, tem coisas que a nossa mente, há um autor que diz, a nossa mente vê a realidade e contempla, mas a nossa mente também, ela pode fantasiar e criar algo além daquilo que é real. Vocês entenderam? Então, observem bem, pode passar aí, Jorge. Eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. A dicotomia, ela diz que nós temos apenas mente e corpo. Essa é a doutrina dicotômica, eu sou apenas corpo, eu sou apenas mente. E aí vem a outra doutrina que eu coloquei aqui, olha, a tricotomia, corpo, mente, espírito, ou corpo, alma, espírito ou mente. Aí você tem aqui parada a alma, elemento imaterial do homem, base das emoções, espírito aliado a Deus. A tricotomia que nós, pentecostais, falamos da nossa crença, corpo, alma e espírito, mas quando se fala do corpo é a parte material. Quando se fala de alma e espírito que estão interligados, é a parte material. Uma, que é a alma, está ligada às emoções. Se vocês analisarem no contexto histórico, essa palavra mente, ela era vista apenas como pensamento, ou como ilusões, ou como percepções, ou criações da nossa própria mente. E o cérebro seria apenas o intermediário. O cérebro, alguns dizem que seria a própria mente. Mas vocês podem analisar, e Josh Tengas, naquele livro Mundo de Sofia, ele diz isso muito interessante, naquela discussão de um médico com um filósofo, que ele diz, eu já operei vários cérebros, pessoas abrindo cabeça, mas eu nunca vi um pensamento. Porque a mente, para nós, ela não está totalmente na criação do material. Ela é algo que, na verdade, vem de Deus. Pode passar aí, só para vocês terem uma ideia. Nessa tricotomia não teológica, corpo, vitalidade e alma. A alma pode ser o espírito, a vitalidade é a mediadora entre a alma e o corpo. Ela iria explicar fenômenos como projeções da psique, lá vai, fantasmas, assombrações, medo da morte, e tudo está ligado a isso. Por quê? Olhe para mim aqui.
Mentes mal construídas, mal definidas, elas vão criar coisas que não existem. Não é isso? E aí vocês vão entrar num choque muito grande e que vai trazer perturbação, angústia, lágrimas, choro. É por isso que eu estou dizendo, uma mente bem construída, uma irmã bem construída pelo Evangelho, ela pode ter tristeza, porque isso é normal. É interessante dizer que a tristeza, a dor, tudo isso faz parte da vida. Mas ela não tem desequilíbrio mental, porque a mente dela é bem definida em Cristo Jesus. O que nós temos de irmãs aqui, que estão dentro da igreja, mas a mente, como eu disse no início, é uma mente desequilibrada, é uma mente que cria fantasias, assombrações, fantasmas. Vocês se lembram quando Jesus estava andando por cima das águas, que era a tarde da noite, que ele foi se aproximando, os discípulos gritaram dizendo o quê? E não tem fantasmas. Mas a mente, ela vai criando esses processos e você vai ficar com medo. Mas vocês vão participar desse congresso, desse encontro, desses dias aqui, para dizer que a tua mente é a mente de Cristo Jesus. Muitas serão curadas. Esse medo, essa assombração, esse fantasma, esse lobisomem, esse desespero vai sair. Porque você vai sair desse congresso com a mente de Cristo. Só quem crê nisso. Mente de Cristo. Diga bem forte comigo, mente de Cristo. Mente de Cristo. E eu já vou finalizar, coloque aqui. As religiões orientais colocam a mente, era a alma, superior ao corpo, a matéria. Anaxágoras dizia que a mente é uma entidade separada do mundo. Os idealistas modernos dizem que a mente é um grande espírito. Deus é a mente ou o espírito absoluto. Deus é o intelecto. Vocês já viram aquelas pessoas que dizem assim, feche os olhos, medite, respire. Você pode ir em qualquer psicólogo, você pode ir em qualquer psicanalista. Eles vão ter técnicas de aliviar a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia. O médico vai te passar um remédio. Respire. Quando isso vier, feche os olhos. Agora, quando Jesus Cristo entra e te cura, Ele não diz para tu fechar olhos. Ele não diz para tu respirar. Ele diz assim, eu sou a tua vida. Eu sou a vida. Eu quero que Jesus fortaleça a tua mente. E você vai ter uma mente fortalecida hoje é pela palavra. Então, pode passar aí. E aí nós vemos aqui o último, Kant, que ele vai dizer que na verdade ele seguia muito essa questão das categorias racionais. Mas observem bem que ele vai dar um conceito aqui. O conceito de mundo origina-se na mente. Quando a mente postula, então adquirimos noções sobre Deus, alma, mundo, moralidade, ética e destino. Passa aí. E eu finalizo aqui. Vocês já ouviram falar sobre essa matéria aqui chamada parapsicologia? São as experiências de fenômenos. Os chamados poltergeists, aquele negócio. O colchão está pegando fogo. A parede da casa do fulano está pegando fogo. Fulano de tal está dentro da casa dele lá, mas estão jogando pedra, ninguém aparece lá. Eles começaram a entender que esses fenômenos, eles estão fora daquilo que é o corpo, daquilo que é a mente, mas liga-se ao corpo, porque eles falam dessa força que há no corpo, da energia. Então aí eles se voltaram mais para o estudo, e que não estava ligado apenas ao cérebro. É por esses fenômenos. E tem muitos crentes que não entendem isso aqui, fica com medo, e nós precisamos entender essas coisas. Por último, eu quero finalizar dizendo isso aqui, ó. A Bíblia e a mente. Vamos lá, passe aí. Coloquei aqui o seguinte, o judaísmo, ele não tinha uma ideia sobre o lado da antropologia metafísica. O judaísmo não sabia essa questão de mente. Isso aqui é um tema da atualidade, o Novo Testamento vai tratar disso, porque vai ser escrito também numa linguagem grega, mas o Velho Testamento não tinha essa ideia. Eles viam a palavra conceito, conselho, a palavra orientação, eles ligavam tudo à mente, inclusive coração. Eles vão analisar isso, pode passar. Então eles não tinham essa ideia. Qual é a teologia do Novo Testamento? Naos, que é mente. Vamos analisar só essas duas referências, Jorge. Coloca aí Filipenses 4:7, eu vou citar, Lucas 24:45. Filipenses 4:7, a Bíblia diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará, e o quê? Olha, a paz de...
Vocês se lembram que eu comecei contando da moça lá do São Domingos? O que era que estava guardando a paz dela? A doutrina filosófica. E o que guarda a tua paz? O que te traz essa tranquilidade? Se você está doente da mente aqui, está tomando remédio, eu sei que isso é um processo, ninguém vai dizer para tu parar de tomar. Mas eu quero dizer que hoje pode ser o começo da tua vida para uma libertação. A paz de Deus. A paz de Deus. Eu ouvia há muito tempo Edson Coelho cantar: conta para Jesus onde é a tua dor. Ele te ajuda. Os teus anseios, os teus medos, os teus fantasmas. A tua mente talvez também esteja produzindo isso. Eu estou ouvindo vozes, eu estou ouvindo uma voz dizendo que é para me matar. Então construa a tua vida pela palavra e diga: Senhor, fortalece a minha mente agora na tua palavra. É por isso que eu estou dizendo aqui, eu digo todos os cultos de terça-feira: memorize a Bíblia na alma e no coração. Porque quando houver um duelo de mente com a carne, aí a voz dizendo tu vai se matar, uma linda apresentação que as irmãs fizeram aqui. Tu não prestas, se muito atentaram para aquilo ali, é assim que acontece. Você vai orar, aí o diabo começa a dizer, tu não pode orar, tu tem pecado. Mas se você conhece Bíblia, enquanto que a mente mundana vai trabalhando, dizendo que tu não presta, que tu estás morto, que tu não vale nada, aí você vai citando a Bíblia. Satanás, a Bíblia diz que Deus provou o amor dele para comigo, sendo eu ainda pecadora. Oh, aleluia! Quando disserem, olha, eu não presto, você não é nada, aí você diz, é verdade, eu não sou nada. Mas Gálatas 2:20 diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, se você não conhece a Bíblia, a tua mente mundana, ela vai prevalecer. Agora, uma mente espiritual com Bíblia, ela te fortalece. Eu me lembro aqui no colegiado, pastor Balbino contou que estava no Socorrão na época da pandemia. E aí ele disse que de repente adoeceu e lá ele num tratamento. E ele disse que quando deu fé, travou nele tudo. E aí ele disse que a morte chegando. E ele não conseguia falar. Ele tentava abrir a boca. E ele disse um medo, terror. E ele disse que de repente uma voz disse para ele, cita a Bíblia na mente. E ele disse que começou a encher a mente dele de versículo bíblico. Ele citou o Salmo 23 todinho, ele começou a citar versículos, aí ele disse que de repente o medo começou a sair, ele disse que as pernas começou a mexer, aí ele disse que voltou ao normal, e ele disse, Satanás, tu não tens domínio sobre a minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo. Oh, glória a Deus. Vamos encher a nossa mente da Bíblia. Vamos encher. E abrindo-lhes o entendimento para compreenderem Se você não lê, minha irmã, as Escrituras, se você não encher a sua Bíblia, a sua mente de Bíblia, como é que você vai vencer? Porque na hora que vier um medo, vier a angústia, você cita 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Senhor, eu vou vencer. Senhor, eu estou com medo, mas eu sei que tu és o meu refúgio. Eu sei que tu estás aqui. E a mente te mata. Não, Jesus, tu me deste a vida. Tu me deste a vida. E eu estou sofrendo hoje, mas o Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai me levantar. Fique de pé agora, eu quero orar por você. Volta lá. Glória a Deus. Eu quero convidar só aquela irmã que deseja, se você deseja, vem aqui à frente. Porque nós estamos dando apenas a orientação da palavra. Mas o Senhor é quem vai te dar força. E você vai dizer como Jesus falou ali. Ele abriu-lhes o entendimento para entender as Escrituras. Se a tua mente está perturbada, se não há um equilíbrio, se você fica com medo de tudo, vem aqui à frente agora. Porque você vai ouvir a palavra esses dias. O Senhor vai te fortalecer. E Ele vai te dar a mente de Cristo.
a mente de Cristo. Irmãos, quando eu estava em Coroatá, que eu tive essa situação na minha vida, eu pregava segurando as calças com medo de cair no púlpito. E uma vez eu apaguei mesmo no púlpito. Está aqui a minha esposa. Eu ia pregar fora e todas as vezes que eu chegava numa cidade, na hora que eu entrava na cidade, eu já ia para o hospital. Me lembro que eu fui chegando em Tocantins e as mãos geladas, a palpitação e a angústia. E eu disse, meu bem, vamos logo para o hospital. Eu fui direto para o hospital. Eu me lembro que uma vez eu saí com a minha família, tirando uns 5 dias assim, e eu estava num hotel. E aí eu disse, rapaz, eu vou morrer agora, me leva para o hospital. Quando cheguei lá, o médico disse, você não tem nada. Você não tem nada. E um dia eu disse para Deus, deitado na rede, Senhor, eu vou tomar esses remédios, porque tu opera também através de remédio. Mas aonde agora esse negócio bater, se é para morrer, eu vou morrer lá. Mas de lá eu não saio mais. E comecei também a enfrentar os meus medos. E fui para os pés de Jesus. E Jesus pode curar você também. Pode curar a tua mente. Aquela dor que você não sabe explicar, aquelas lágrimas que você não sabe dizer de onde elas vêm. Eu só quero que o Senhor hoje blinde a tua mente com a mente dele. Se você deseja, venha. Nós estaremos orando por você, para Deus guardar a tua mente. E outra coisa, não tenha vergonha, fale com seu pastor, fale com a esposa do pastor, fale com a amiga e diga, que às vezes a tua mente está tão fraca que você não consegue nem orar. Mas aí você vai precisar de alguém que te ajude a caminhar dessa forma, até a mente de Cristo. Meus irmãos, foi uma temática que eu fiquei muito alegre, porque Deus não quer ver você triste, acabado, jogado. Ele quer te dar vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Talvez você não tenha depressão, mas você tem uma mente descontrolada, não sabe ajustar seus pensamentos. Venha também. Você vai ter equilíbrio pela palavra. Senhor, me dá equilíbrio. Senhor, a tua palavra. Aí você vai começar a citar a Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem poder, meus irmãos. Ela é viva e ela é eficaz. Vamos dar as mãos, todas as mulheres unidas, unidos. Unidas, unidos. Oh, aleluia. Toda mente fraca, toda mente atingida, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar os vossos corações em Cristo. Eu queria pedir aos pastores que estão aqui comigo, que se pudessem descer aqui para estender as mãos sobre essas mulheres, sobre essas servas de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Cadê Léo? Tá chorando porque se você tem um Deus. Oh, aleluia.